Olá, queridos, graça e paz, bom dia, tudo bem? Glória a Deus, mais um dia, mais uma experiência, né? Mais uma oportunidade. Se o dia ontem não terminou bem, se a semana não terminou bem, se o mês, seja o momento que você vai assistir aqui, quem assiste no dia, eu te agradeço, né? Tem gente que assiste só depois porque realmente não consegue por conta da correria, mas tem muita gente que não deixa de assistir. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Amém? Nós estamos aqui diariamente, irmãos, com a intenção de trazer edificação pela palavra de Deus e acompanhada de uma oração. Amém? Toda oração ela tem efeito quando ela tem a base bíblica. Por quê, pastor? Porque servimos a um Deus que zela e vela pela sua palavra. E nada melhor do que começar o dia ofertando tempo para o Senhor. Pastor, eu só consigo ver de noite. Não tem problema, você é alguém que está se edificando. Tem gente que já começa o dia fazendo o seu devocional aqui conosco, e eu glorifico a Deus por isso. Amém? Se puder, só para não esquecer, se você já puder, deixa o like, isso faz o YouTube enviar esse vídeo para mais pessoas e nos ajuda muito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, e se você já é inscrito e está sempre aqui, meu muito obrigado. Quem está aqui pela primeira vez, eu te agradeço muito, seja muito bem-vindo. Eu espero que você fique muito à vontade, que seja um período, né, um processo que a gente passa aqui diário, que seja de muita edificação para a sua fé e para a minha também. Amém? Eu quero ler com vocês, irmãos, Mateus capítulo 11, vai narrar uma história que eu quero ler na versão King James, na versão NVI. Elas trazem, para mim, um conhecimento mais amplo, facilita mais o nosso entendimento. Eu queria só, o que eu vou falar aqui, irmãos, a base que a gente está pegando na Bíblia para poder fazer um comentário, é uma base que muita gente adoece, muita gente entra em depressão, muita gente tem vários problemas, né? Tem gente que fica acanhado, tem gente que fica... Quantas pessoas, irmãos, que tem um potencial incrível e não faz, sabe por quê? A timidez trava a pessoa. Trava por quê, pastor? Porque a pessoa fica preocupada com o que falam e o que dizem ao seu respeito. Tem coisas que a pessoa nem fala, nem diz nada, mas a pessoa ela acha que vai dizer ou acha que está dizendo e ela acaba se bloqueando. Olha só, eu quero ler com você Mateus capítulo 11, e aqui são palavras do próprio Cristo, tá? Eu vou ler quatro versículos, Mateus 11, do 16 ao 19, mas eu quero me ater mais ao versículo 18 e o 19 para trazer uma meditação para a gente. Olha só, Jesus falando, né, comentando. Mas a quem hei de comparar essa geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas às outras. Nós vos tocamos músicas nos casamentos, mas vós não dançais. Entoamos lamentos fúnebres e não planteaste. Versículo principal que eu quero que você entenda aqui. Assim veio João, que jejua, não bebe vinho, e dizem, este tem demônio. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras de seus frutos. Eu vou ler de novo o versículo 19, só para você entender ele melhor. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são os seus frutos. Amém, queridos? O que eu quero que você entenda aqui hoje comigo? A gente está começando mais um dia conectado com Deus, e eu quero que você pense o seguinte, irmãos, o que Jesus está falando aqui, ele está comentando a respeito de João. Aqui o João é o João Batista. Ele está dizendo que alguém que jejuava, alguém que tinha uma vida plena com Deus, e eles diziam, João tem demônio. Eles apontavam para João e diziam que João tem demônio. As mesmas pessoas que diziam que João, que era alguém que buscava uma santificação, tinha demônio, ele vai falar de Jesus, que não está perdendo santificação nenhuma, ele é o próprio Deus, tá? Que isso fique claro, ele é o próprio Deus, mas ele tinha, né? É uma coisa que muito me chama a atenção, eu quero muito que isso funcione com você, né? Que isso faça sentido para você, é o que? Olha só, Jesus, irmãos, ele está aqui, olha só, então chega o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, Jesus está comentando dele mesmo, chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. O que acontece? Presta atenção numa coisa. Toda vez que Jesus chegava no ambiente, irmão, se ele chegasse num ambiente onde tinha uma prostituta, ele era
o pilar, ele era alguém, a referência. Aonde ele chegava, ele mudava o destino do ambiente onde ele chegava. Ele não se influenciava pelo ambiente, mas ele influenciava o ambiente. Você consegue perceber? O ambiente não mudava o pensamento, a rota, o que ele tinha que fazer ou falar, mas ele mudava o pensamento e a rota daquelas pessoas, porque aonde ele chegava ali para mudar o ambiente. Irmãos, tem muita gente, que é triste isso, tem muita gente que a igreja não é uma referência, né? Porque todo mundo que chega na igreja, irmãos, respeita o ambiente da igreja, né? A pessoa chega na igreja, se ele gosta de usar, de repente, uma roupa extravagante, quando ele vai numa igreja, ele já bota uma roupa mais tranquila. Se ele usa palavrão dentro da igreja, ele não fala palavrão, porque ele respeita aquele ambiente. Não é que ele mudou, não é que ele foi... Não, ele pode até mudar com o tempo, com o processo. De repente ele escuta algo que toca nele, um louvor, alguma coisa, e toca e muda a vida dele. Não estou dizendo que isso não acontece, não. Isso acontece muito. Mas não é uma referência. Por quê? Todo mundo dentro da igreja, irmãos, tem um comportamento bom, legal. Só que fora da igreja é outro comportamento. O que eu quero que você entenda com essa minha fala? Eu quero que você perceba o seguinte: é muito importante, irmãos, você chegar num ambiente, de repente você chega num ambiente, e a gente fala assim, eu parei de ir num ambiente no fulano de tal, eu ia no bairro onde eu morava lá, e hoje eu não vou mais porque é muito palavrão, é muito isso. Irmãos, dependendo do seu posicionamento, da sua postura, escuta, dependendo do posicionamento, da sua postura, quando você chega num ambiente, estou falando isso, a minha esposa viveu isso no trabalho dela, né? Tem pessoas que vivem isso em outros ambientes, né? Que às vezes a pessoa chega lá, ela vê a mudança da sua transformação pelo encontro que você teve com Cristo, que se ele ou ela fala palavrão, quando você chega, ele se soltar algum, ele fala, me perdoa, poxa, esqueci que você agora é crente, né? Esqueci que você agora é Bíblia, esqueci que fala alguma coisa, poxa, você agora está caminhando na fé, né? Mudou sua vida, então ele começa a mudar até o vocabulário e respeita você. Então quando você é alguém que influencia o ambiente onde você chega, não tem problema nenhum de você frequentar locais de publicanos e pecadores, porque aonde Jesus chegava, ele mudava a postura, o caráter daquelas pessoas, e alcançava muitas pessoas para o reino de Deus. E ele vai dizer uma coisa que muito me chama a atenção, no final ele fala assim, todavia a sabedoria é comprovada pelas obras, que são os seus frutos. O que acontece? Ele está dizendo o seguinte, quando eu chego no ambiente, eu mudo aquele cenário, eu mudo aquele local, e eu chego ali, eu implanto ali o reino de Deus de uma maneira muito sábia, com carinho, com amor, e ele faz as pessoas se sentirem amadas, importantes, e que tem um plano salvífico para ela. Irmãos, a parte que eu quero que você entenda aqui, irmãos, é que aqui é o próprio Cristo, ele está fazendo menção de duas pessoas muito importantes. Olha o que está escrito aqui, ainda em Mateus 11, Mateus 11, 11. Com toda certeza vos afirmos, e entre os nascidos de mulher não se levantou um homem maior do que João Batista. Entretanto, né, está falando aqui que João Batista ele era foi alguém tão importante para o reino, né? Jesus está usando aqui duas pessoas importantes para o reino. João Batista, que veio preparar o caminho, e ele que é o caminho, né? Olha só, ele está falando sobre isso. Então, João Batista era um homem santo, reto, íntegro e falava mal. Jesus também era um homem santo, então vamos sempre falar. O que você quer dizer com isso, pastor? Cuidado, irmãos, porque tem gente parando a sua vida, tem gente perdendo sono, estão falando isso, estão falando aquilo. Irmãos, não é legal que fiquem falando da gente, não é legal. Porém, irmãos, não dá para você perder sono, eles vão falar de coisa boa, ruim, eles vão te elogiar, irmãos, vai sempre ter alguém querendo fazer e falar alguma coisa ao meu seu respeito. Não pare sua vida, não perca teu sono, irmãos, você não vai mudar o pensamento das pessoas, você não vai mudar, você não vai fazer as pessoas pararem de falar, de pensar, de caluniar ou falar alguma coisa que realmente você fez. Não pare por conta disso, muda a sua vida, irmão. Escuta uma coisa, o passado a gente não consegue mudar, passado é passado. O que aconteceu de hoje para trás não muda mais, mas o que acontece daqui para frente são outras coisas. Eu sei, irmãos, que tem coisas que às vezes a gente fez, tem coisas que a gente nem fez e ficam marcadas. As pessoas ficam olhando para você, aí já olha, né, com aquele olhar crítico, olha como se ele fosse perfeito, como se ela fosse perfeita. Não tem ninguém perfeito. Irmãos, entenda isso. Eu quero que essa palavra mude seu dia. Eu espero que ela alcance pessoas que de repente fica, meu Deus, estava tão magoado, sair de casa hoje com a pessoa que eu tanto amava. Às vezes o marido, irmãos, às vezes a esposa, um filho, um patrão, um empregado, um vizinho, às vezes um amigo, às vezes a pessoa que nem é seu amigo, é seu inimigo, falou uma coisa. Irmãos, não carregue isso, não carregue esse fardo. Eu vim aqui dizer isso para você. Fizeram isso com Jesus, fizeram com João Batista e não vão deixar de fazer comigo e você. E que esse pensamento, que essa meditação de hoje mude drasticamente a nossa vida, o que estão dizendo, cuidado, amém? Cuidado com o médico, às vezes, né, tem médico que falta uma sabedoria para o médico às vezes chega a falar uma coisa para a gente, irmãos, não fica guardando nada ruim. Irmãos, eu vou tornar a dizer aqui, eu falo isso aqui no canal já algumas vezes, falei, né, e vou continuar dizendo,
Escuta uma coisa, eu não sou o que penso, e às vezes eu penso que eu sou fraco, a gente começa a se inferiorizar. Às vezes a pessoa olha para mim e você e fala, meu Deus, você é tão sábio, você é isso, você é inteligente, poxa, eu queria te pedir um conselho, eu queria te pedir uma oração. Você fala, caramba, eu me sinto menor do que ele, me sinto menor do que ela, e está me pedindo oração, está me pedindo um conselho, né? Às vezes você olha no ambiente de trabalho, e às vezes, o que é isso, pastor? É alguém que enxerga em você o que você é. Muitas das vezes a gente não enxerga quem nós somos. Então eu não sou o que penso, eu não sou nem o que dizem, porque vão falar de mim coisas boas e ruins. Eu não sou o que dizem, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou, e eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Tome posse disso nesse dia e vamos orar. Feche os olhos se você puder e vamos falar com Deus. Pai, aqui estamos, ó Pai, reunidos, ó Pai, mais uma manhã, Senhor, de forma ininterrupta, ó Pai. Estamos aqui, Pai, trabalhando para estar aqui todos os dias, ó Pai, alcançando vidas, mudando vidas através do pensamento, através de oração, através de súplica, Senhor. Esse momento, meu Pai, esse momento não é um momento religioso, esse momento é um momento de fé, Senhor. Pai, a religião muitas das vezes afasta a pessoa de Deus, Pai, mas a fé, ela aproxima, Pai. Estamos aqui falando de Cristo, do nosso Salvador, Pai, o intermediador entre Deus e o homem, Senhor. Não tem outro, a Tua palavra diz, ó Pai, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Pai. Cristo falando dele mesmo, dizendo, ninguém se conecta com o Pai se não for por mim. E eu te peço nesta hora, Pai, em nome de Jesus, tira, Pai, toda voz, todo pensamento, todo eco na mente de homem, de mulher, que está aqui com a gente todo dia, Senhor, se alimentando ricamente da Tua palavra, Senhor. Pai, que o dia dele venha ser mudado, Pai, após essa oração, Senhor. Pai, talvez o médico tenha dito, olha, a sua enfermidade é uma enfermidade muito difícil, tá? Pai, que ele venha dizer, não, eu não vou ouvir essa voz aí não é a voz de Deus, eu não vou ficar, Pai, que eles possam mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, e que tudo, ó Deus, venha ser mudado, Pai, porque quando, Pai, as coisas começam na mente. A vitória e a derrota, ela começa na mente. O sucesso, Pai, e o fracasso também estão na mente. Então, Pai, que o Senhor venha ajudar a termos uma mente sadia, uma mente saudável, uma mente, meu Pai, de prosperidade, uma mente de saúde, uma mente que vai ter reconciliação familiar, uma mente, meu Pai, que vai ter, Pai, porta de emprego, Pai, que a mente venha mudar, Pai, porque tem gente que fala, meu Deus, a minha vida é tão difícil, Pai, mude a vida desse homem, mude a vida dessa mulher, é o que eu te peço, abençoa o dia dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê e concorda, diga amém, para a glória do Deus vivo. Amém? Muito obrigado por você estar aqui conosco até essa hora, para a glória de Deus. Que esse dia seja muito abençoado, que esse dia de hoje que você escolheu estar aqui meditando e aprendendo da palavra dele, que seja muito edificante para você. Compartilhe esse vídeo com alguém, se não é inscrito no canal, se inscreva, não esquece de deixar o seu like. Deus abençoe.